Olá, pessoal, boa noite. É um prazer imenso estar aqui com vocês em mais um ICO Series. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Irene Azevedo e hoje eu estou responsável pelo ICO. Já já eu explico para vocês o que é isso. Nós hoje, nesse ano, estamos numa temporada de falar sobre as pessoas contarem as suas histórias. Estamos num momento único da nossa história, pelo menos que nós aqui que estamos aqui, né, nesse período de vida, né, um período de muita volatilidade e muita incerteza. Então, construir uma carreira sólida nunca foi tão importante. E a boa notícia é que é possível, e é por isso que a gente hoje traz, né, nesta nossa temporada, várias histórias de sucesso, pessoas que construíram carreiras e foram depois para caminhos completamente diferentes. Essa é que é a beleza dessa nossa temporada. Como eu falei para vocês, eu vou explicar o que é o SEO. O SEO é uma prática de boutique executiva global da LHH que existe para fornecer para o C-Level e para as organizações duas coisas: mentoria estratégica. Em que situação? Quando as pessoas passam por, os executivos, por fusões, aquisições, por novas posições, planejamento de sucessão, ou até fatores econômicos e tecnológicos, e hoje a gente tem que incluir os geopolíticos influenciando nos negócios. Então, para isso, tem a mentoria, quando as pessoas ainda estão dentro da organização. E quando há saídas planejadas ou não, a gente tem, então, a consultoria especializada, porque para esse público você precisa oferecer uma consultoria, porque eles têm necessidades também específicas. Nós, da LRH, a gente se posiciona como uma empresa de capital humano que está presente na vida dos executivos e das organizações em todos os seus momentos. Então, por que a gente faz? Recrutamento, né? Recrutamento e seleção, a gente faz desenvolvimento de liderança com soluções de coaching também, de assessment. Nós acreditamos que os talentos eles não são substituíveis, eles são renováveis, então a gente tem soluções de upskilling e reskilling, e a gente faz transição de carreira para todos os níveis, desde o chão de fábrica até o C-Level, com soluções diferentes e consultores diferentes de acordo com cada público. E também, por último, a gente tem uma área de advisor, fazendo estrutura, olhando cultura, competências. Bom, então, rapidamente expliquei, já me apresentei, e agora eu tenho um prazer imenso de estar aqui. Vocês já devem estar acostumados, aqueles que já estão aqui presentes, já conhecem o ICO Series, eu sempre tenho amigos aqui, né? Então é uma delícia, é um grande bate-papo entre amigos. E eu hoje tenho aqui o Flávio, estou indo por ordem alfabética, o Flávio e a Simone, que eu vou pedir para que eles, então, se apresentem, contem um pouquinho dos seus negócios primeiro, né? Onde eles estão inseridos, e depois contem um pouco da sua história e a gente começa o bate-papo. E a você que está aqui na nossa live nos assistindo, você pode usar o chat para fazer perguntas. Vai ser um prazer imenso encaixar as perguntas que vocês fizerem. Fiquem à vontade. Tá? Muito bem, agora eu deixo com vocês. Já falei muito, hein? Quem quer Vai começar? quer ir lá, Simone? Vai lá. Uhum. Tanto faz. Posso ir ou podemos seguir na ordem alfabética? Quer que eu comece? Eu começo aqui então. Tanto faz. Pode ir, então, vai lá. Então tá bom. Bom, boa noite, boa noite. Primeiro, obrigado pelo convite. A gente falou de estar entre amigos. Um prazer estar aqui com você, Simone, também. Um prazer da gente poder ter esse espaço de conversa, né, de diálogo. Então vai ser muito, muito gostoso, né? Um prazer estar aqui com vocês. Para mim é um privilégio. Bom, falando um pouquinho de mim, né? Eu sou Flávio Pessighello. Minha
começar a minha história tentando fazer um resumo, né, um pouco da minha jornada. Eu venho da periferia de São Paulo, né? Então eu começo a trabalhar muito, muito cedo, né? Com 14 para 15 anos eu já começo a minha história, já começo a trabalhar, estudando ainda naquelas escolas públicas, né? Escolas estaduais. Então eu começo a trabalhar com 14 para 15 anos e com 18 eu entro na universidade e eu resolvo fazer análise de sistemas. Então eu sou, por formação, analista de sistemas. É, e nessa busca eu fui buscar estágio, estava no primeiro ano da universidade, e aí consegui um estágio na Unilever, na época GC Lever, né? Isso era em 89, há muitos anos atrás. E aí comecei a desenvolver sistemas para RH, por uma situação do destino ou não. Uma posição para desenvolver sistemas, né? Era ser um analista de sistema, mas dentro de uma área de RH. E aí eu fui entender o que era a área de RH, né? Eu não tinha nem ideia, né? E fui aprender o que era aquilo. E 6 meses depois, eu tinha 18 anos na época, eu falei assim, puxa, sistema é muito legal, né? Assim, eu dou lá o comando, faço lá as instruções e sai a resposta do outro lado, né? Se você fizer certinho, sai a resposta certinho. E, gente, era um negócio assim que eu estava aprendendo que era de uma complexidade, né? Assim, se não... Eu falei assim, eu fiquei apaixonado por aquilo, né? E aí a Unilever sempre foi uma empresa que eu aprendi muito, né? Tinha muita qualidade de gestão, né? De aprendizado de liderança. Então, aqueles 6 meses ali, eu falei assim, putz, eu quero trabalhar em RH. Então, com 18 anos ainda, eu fiz uma escolha que era sair da área de sistemas, que era a minha carreira, né? Assim, projetada. E falando em carreira, né, Irene, a gente fala, a gente estava planejando, mas aí o mundo vai te mostrando e você tem que se dedicar para aquilo que te apaixona, né? Para aquilo que você gosta, para aquilo que te chama, né? E naquele momento eu falei assim, é RH que eu quero, e mesmo contra meus líderes na hora, falaram, não, você tem que ir para sistema, é a carreira do futuro, é o que vai dar perspectiva para você, RH não dá muito futuro, né? Eles me falavam na época, né? E eu falava assim, não, mas é isso que eu gosto, é isso que eu quero me aprofundar e quero começar por aí. E aí eu fiz uma migração de sistemas para RH, com 18 anos ainda. E aí comecei numa área de remuneração, que era uma área mais técnica, né, porque tinha mais a ver com o meu perfil naquele momento. E assim comecei minha trajetória e foram 10 anos de Unilever, né, trabalhando em todos os subprocessos de RH, aprendendo. Aí eu falei, agora eu quero sair de remuneração, quero ir para desenvolvimento, quero ir para treinamento, quero ir para seleção, quero... Bom, fiz toda a trajetória passando por todos os subprocessos de RH. E aí em 2000 eu estava muito bem assim na Unilever, né, com uma perspectiva importante. Mas aí 2000 era um ano importante também de telecom, abertura de mercado, né, muita coisa acontecendo no mundo e aqui no Brasil especialmente. E aí me deu aquele incômodo, né, de falar assim, puxa, eu quero uma empresa que de alguma maneira eu possa estar mais próximo do centro de decisão, né? Em multinacionais tem os seus prós e contras, eu aprendi muito nesses 10 anos, mas naquele meu momento de vida e carreira, eu falei assim, eu quero estar mais próximo de tomar a decisão, de colocar imprimir um ritmo de RH que eu acredite, né? Que eu possa ter mais influência. E aí comecei a buscar empresas nacionais, né? E aí em 2000 aparece a Natura e eu vou para a Natura no ano de 2000. E aí essa foi a minha outra grande jornada. Eu fiquei 24 anos na Natura, então de 2000 até 2024 eu fiz toda a minha trajetória e foi um processo muito bonito, muito gostoso, né? Porque eu pude trabalhar alinhado com o meu propósito, com as coisas que eu acreditava. E fui crescendo junto com a empresa, né? Então, todas as oportunidades que foram aparecendo, eu fui aproveitando e fui crescendo junto. E foram vários ciclos, né? Ciclos de crescimento acelerado no Brasil, abertura de capital, mudanças de CEO, profissionalização da empresa, crescimento. Isso foi até 2009, mais ou menos. Depois teve um ciclo de internacionalização. Então, eu fui para Buenos Aires, eu fiquei, eu quero conhecer outros mercados, quero conhecer outra forma de operar. Fui para Buenos Aires, fiquei na Argentina por 6 anos, então eu trabalhei muito no crescimento da Natura fora do Brasil, né, na região hispânica. Fiquei lá até 2016, sendo que desses três eu saí do RH e aí eu fui para a área comercial. Fiquei 3 anos na área comercial, operando a área comercial lá de Buenos Aires. Depois eu posso explicar o porquê desse movimento, mas ele não muda o meu propósito, aquilo que eu queria, o impacto que eu queria gerar. E ele só foi uma ampliação disso. E aí, em 2016, eu volto para o Brasil para a gente conduzir um turnaround aqui da Natura no Brasil e começa um processo de aquisições e fusões, né, e compra de outras empresas. E assim foi minha história até 2024, com muito aprendizado, né? Eu encerrei meu ciclo lá sendo
o líder de RH, o CHRO para toda a Natura, para a América Latina. E aí, em 2024, eu saí. Saí e falei assim, bom, acho que é um processo depois de tanto tempo, né, de fazer uma escolha importante de vida e falar assim, putz, acho que agora é o momento de ver outras coisas, né, e ampliar um pouco também, além da Natura, o que que eu posso estar contribuindo. E assim foi um processo muito, acho que muito generoso, muito de honrar a história, um processo muito bem trabalhado, muito bem cuidado, né, dos dois lados, tanto do meu lado quanto da Natura. E eu saí em abril de 24 da empresa. E aí, desde então, estou atuando em conselhos, comitês de pessoas, né, em mentorias para executivos, para poder ampliar e devolver um pouco tudo aquilo que eu aprendi, né, durante todos esses anos. Então, agora num outro papel, com uma outra responsabilidade, né, mas tentando ainda manter aquele princípio, né, de geração de impacto, né, de fazer aquilo que eu gosto, com quem eu gosto, né, em empresas que eu admiro, né. Então, hoje eu estou na liderança do comitê de pessoas da Dengo Chocolates, né? Que é uma empresa deliciosa, né? Assim, para quem não conhece, eu recomendo. Tudo, né? Deliciosa, inclusive no chocolate, né? Literalmente falando, né? Como diz minha filha, ela fala assim: Papai, você é safadinho, né? Você só trabalha em empresa gostosa. Eu falei assim: é É, empresa que a gostosa. Natura é também, A aquele Natura também era muito cheirinho. gostosa. Então, estou liderando o comitê de pessoas da Dengo, que é uma empresa que está nesse processo de crescimento, de impacto, né? Com comunidades, que é muito bonito de ver, uma empresa que eu gosto muito. E numa outra que também tem uma vocação muito bacana que chama Urban, que é de trazer a floresta para a cidade, de sistemas construtivos sustentáveis, que é muito bonito também para quem não conhece, acho que vale a pena conhecer, é um modelo muito diferente de fazer. Também liderando o comitê de pessoas da Urban, são empresas que estão nesse processo de crescimento, de aceleração, etc. Então, assim, acho que mais ou menos é essa a minha história, né? E um pouco de muito aprendizado nessa jornada, né? De muita coisa que eu admiro e com muita gente que eu aprendi muitas coisas bacanas também. Mas é isso, Irene, eu não sei se tá bom, se você precisa de mais detalhes, Não, eu tá volto bom, depois, eu mas é só assim, queria que você complementasse, bom, porque eu sei, né? Quer dizer, o que que te levou, porque acho que isso é importante para as pessoas que estão aqui ouvindo, é porque você fez uma mudança de carreira, o que que te levou a fazer isso? qual delas? A de sistemas para RH, a Não, de RH para o comercial ou a de executivo para conselheiro, né? Tem várias. tem várias. Eu acho que você pode aproveitar porque falar, e principalmente essa última, A né? última. É, Tá. principalmente a última. Tá. Então, eu acho que o que me guia sempre, Irene, assim, nas minhas decisões, é primeiro assim, qual é o propósito? Qual é o impacto que eu estou gerando, né? E o quanto eu estou aprendendo. Tem uma curiosidade, assim, né, de aprendizado, de ir atrás, de poder querer ver o tamanho do impacto que eu posso causar, e o que que eu estou gerando de valor naquele sistema que eu estou inserido, né? Então, isso me guiou sempre para todas as decisões que eu fui tomando, seja aquela primeira de sair de sistemas e ir para RH, porque era algo que me falava assim, não, isso aqui eu acho que vai ser um aprendizado enorme, vou sair da minha zona de conforto e vou gerar mais impacto nisso do que na outra coisa. Assim foram todas as mudanças que me guiaram, né? Então eu tento ser muito fiel a isso, né? Aos princípios que eu mesmo coloquei para minha história, para minha trajetória. E aí com 50 e poucos anos, né, depois de 35 anos de mundo executivo, eu acho que chegou e falou assim, putz, eu acho que é o momento de fazer uma parada e falar assim, que outras contribuições eu posso dar? E em que papéis, né? E aí eu fiz uma reflexão de falar assim, putz, eu acho que é o momento de experimentar outras coisas, né? De sair do mundo executivo e eu tô falando isso, você sabe bem, né, Irene? A gente conversou muito sobre isso, não é um caminho óbvio, né? Se não sair com isso pensado, planejado, né? É um exercício, né? De desapego, né? De aprendizado, de olhar, né? De prós e contras. Então eu estou numa fase de experimentação, assim, né? De poder experimentar um jeito novo de levar aquilo que eu aprendi. O que que eu sei fazer? Eu sei fazer pessoas, cultura, gestão, né? Essas três coisas que é gente, cultura e gestão. Como eu posso entregar isso para o mundo, né? Eu falei, bom, eu posso ser executivo, que foi o que eu fiz por 35 anos, mas eu posso ser tantas outras coisas, né? Tem outros papéis que eu posso exercer como conselheiro, professor, mentor, coaching, e aí vai, né? Tem escritor, palestrante, né? Você vai listando tudo isso, né? E aí eu estou exercitando alguns desses outros papéis, né? De poder ver assim como que eu posso estar em outros ecossistemas
com outras pessoas, com outros agentes, né, que eu possa aprender muito. E eu estou adorando, né, porque eu estou conhecendo outras tribos, né, que até então eu estava mais focado naquele mundo que eu estava, que era muito legal, muito bom. Mas agora eu estou ampliando isso, né, com muito mais é, intencionalidade, né? Assim, de escolher um pouco essas tribos e vendo onde eu quero estar, onde eu quero contribuir, onde eu quero aprender, né? Então foi um pouco esse movimento de curiosidade, de aprendizado e de experimentar um pouco outros sistemas. E eu estou lendo um livro que me provocou muito, que ele fala assim, a pergunta que ele faz é: onde você quer dedicar a sua lealdade na outra metade da sua vida, né? No meu caso, já passou da metade, né? Então, é uma pergunta, você fala assim, onde eu quero dedicar meu tempo, a minha lealdade, onde eu quero estar a serviço, com quem eu quero estar. Então, acho que é uma reflexão muito importante, né, para esse próximo ciclo, né? Então, acho que foi uma parada de bola para parar, pensar, redirecionar um pouco e experimentar um pouco outras coisas, né, de ver que impactos eu posso gerar de outras maneiras. Então, é um pouco por aí, Irene. Obrigada. Né? Simone, querida, você está no mudo, Simone. Irene, querida, obrigada pelo convite. Flávio, um prazer ouvir a tua história. Oi? Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. A imagem estava meio congelada, né? Mas Deu uma cortada. deu uma cortada. Vocês... a internet está oscilando um pouco, ela se mantenha firme. Pronto. Tá dando para ouvir? Tá. Pode ir, querida. Muito bem. Bom, pessoal, boa noite, a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui. E eu acho que contar essas histórias é sempre uma fonte de inspiração, né? Não só para a vida profissional, mas de vida também. Então, muito honrada aí pelo convite, amiga. Obrigada. E à medida que eu escutava a história do Flávio, eu pensava assim, né? Quantas trilhas diferentes a gente tem de vida e de carreira, né? E algumas coisas têm similaridade, outras têm diferenças, e eu acho que aí um pouco a riqueza desses caminhos. Eu, ao contrário do Flávio, eu fiz psicologia na UFRJ, sou carioca, e acho que desde cedo eu sabia que eu queria trabalhar com pessoas de alguma forma. Não sabia exatamente com o quê, mas eu me lembro que na faculdade eu tive uma professora que me influenciou muito aí pela carreira de recursos humanos, e eu comecei minha vida profissional no Rio, num estágio na Xerox, e eu tive depois uma breve passagem ainda na Xerox pela área comercial, e que me fez refletir assim. Eu acho que foi talvez a primeira tomada de decisão assim de carreira, né? Porque eu parei para pensar, mas é isso mesmo que eu quero? É isso que, né, vai ao encontro assim de aspiração e de propósito? E num determinado momento eu decidi que não. Então eu retornei para RH e fiz a minha vida nesses quase 30 anos aí de profissão nessa área. Vocês estão conseguindo me ouvir ainda? Porque então Sim. tá bom. Desculpa, mas tá dando uma oscilada aqui, eu estava na dúvida. Enfim, e aí eu passei minha grande escola inicial foi a Xerox, e num determinado momento eu tive muita clareza que eu queria fazer uma carreira internacional. Queria conhecer outras culturas, queria interagir com outros mindsets, né, outras formas de pensar e de viver a vida. E eu decidi complementar a minha formação de psicologia com uma formação de negócios. Então, eu saí da companhia, fui para os Estados Unidos e fui fazer um curso em Harvard, onde eu passei 2 anos morando em Boston. E foi uma delícia, né? Porque, assim, eu acho que para além da sala de aula e do conteúdo em si, eu acho que Boston e a própria Harvard é um mini globo, né? Você vê o mundo inteiro dentro daqueles corredores e daquelas salas de aula, e a oportunidade que você tem de realmente trocar com pessoas com realidades tão distintas, mas que se uniram ali por um propósito, né? Do aprendizado, da excelência, né? Do que você pode ver de mais moderno em termos de gestão, aquilo me encantou
de uma forma muito impactante. Eu falei, bingo, é isso, né? Minha trajetória vai passar por essa experimentação dessas culturas diferentes. E, assim, por uma coincidência, entre aspas, né? Eu acho que da sorte e com a vontade de realizar isso, eu acabei sendo contratada na Gerdau dos Estados Unidos. A Gerdau crescia muito na época, né, por muitas aquisições. Eles estavam ali entre Estados Unidos e Canadá na época, com uma série de desafios e oportunidades, e acabou calhando muito, né, com a minha experiência, a minha formação, tudo que eu tinha para aportar e tudo que eles precisavam naquele momento, e tudo que eu queria aprender também, né, naquele ambiente. E foram anos assim muito ricos, porque a empresa é uma empresa de vanguarda, né, de muitas boas práticas, já muito consolidadas no Brasil e na América Latina, mas muitas dessas práticas não tinham chegado na América do Norte. Não sei se o Flávio vai concordar, mas assim, quando a gente pensa nas empresas brasileiras que vivem esse momento de internacionalização, acho que é sempre mais fácil chegar aqui pelo Sul, né, pela América do Sul, e a América do Norte é sempre um desafio adicional por N questões, acho que pelo idioma, pela cultura, pelo mercado, né, ser tão mais competitivo. E, enfim, foram anos assim de muita experiência, de muitos aprendizados, de me inserir num contexto, né, sendo mulher, jovem, brasileira, né, numa empresa majoritariamente masculina, né, como é a indústria siderúrgica, com práticas de gestão ainda muito descoladas do que a gente via, né, no restante da América do Norte, mesmo na Gerdau aqui no Brasil. Então foi muito interessante me desafiar por essa jornada, né? E aí a vida vai tendo aí os seus caminhos, né? E eu perdi meu pai nessa época e decidi voltar para o Brasil. E fui contratada pela Votorantim, uma segunda empresa multinacional brasileira, Flávio, também uma similaridade aí com o que você falou. Muito por conta disso que você comentou, né? Eu queria muito estar perto dessas decisões, né? E eu tinha um orgulho enorme de poder estar a serviço de uma empresa brasileira que estava nesse momento de internacionalização, né? Toda vez que eu via uma bandeira brasileira tremulando, né, em algum outro país, em outro canto do mundo, aquilo me dava um orgulho enorme de estar a serviço desse processo de crescimento. Então, Votorantim foi uma grande escola. Eu trabalhei alguns anos aqui no Brasil, fui expatriada para a Espanha para consolidar um processo de aquisição de várias operações cimenteiras que pertenciam a uma empresa cimenteira portuguesa. Então, trabalhei com 6 países diferentes: Índia, China, Marrocos, Turquia, Tunísia e a própria Espanha. Então, assim, o sonho de viver, né, uma carreira global, de interagir com outras culturas, eu acho que foi plenamente consolidado, e foram muitas experiências e muitas histórias assim profissionais e pessoais muito ricas, sabe? Porque convivi de fato com culturas muito diferentes, legislação diferente, forma de fazer RH muito diferente. Então eu digo que foi um MBA assim ao vivo e a cores, sabe? E de lá para cá, assim, passei por outras indústrias, voltei para algumas multinacionais, de diferentes origens, de capital aberto, de capital fechado, que foram agregando, né, eu acho que experiências diferentes. Eu acho que o Flávio tocou num ponto muito importante. Eu acho que o que sempre me moveu nessas mudanças, né, ou transições, eu acho que foi essa questão do desafio e do aprendizado, né? Isso sempre orientou muito a minha carreira, ou seja, estar em posições, em ambientes, em empresas onde eu me senti desafiada e me senti aprendendo ao mesmo tempo que eu podia contribuir. Hoje eu estou à frente da área de recursos humanos da ISA Energia Brasil, que é um segmento novo, uma empresa de capital aberto, controlada por um grupo colombiano, que atua na transmissão da energia. Para quem não é leigo aí no setor, né, a gente responde por um segmento, digamos assim, da energia que conecta as geradoras às distribuidoras, que são as empresas que trazem energia para dentro da nossa casa, né? A gente vive num país continental
muitas vezes as fontes de energia não estão nos grandes centros e não há ainda uma outra forma de conectar esses dois pontos, né, da geração à distribuição, que não passe por um sistema de transmissão, que é o papel da Isa Energia hoje. A gente está em 9 estados, cortando o Brasil inteiro, num serviço absolutamente essencial, que me dá muito orgulho também de trabalhar e de fazer parte aí dessa história, sabe? Então, em resumo, é um pouco por aí que vieram os caminhos desses 30 anos da Simone. Que bom ouvir vocês. Eu queria saber uma coisa: se houve algum fato importante na carreira de vocês que surpreendeu, ou às vezes, algum insucesso, ou algum sucesso muito grande que levou a um grande aprendizado? Houve? Eu posso emendar aqui, Flávio, te passo a Pode. palavra na sequência. Eu acho, é difícil de escolher assim um momento, né? Mas eu acho assim, essas passagens internacionais que eu tive, elas me enriqueceram assim de uma magnitude diferente, sabe? Quando você vê, assim, tem muitas mudanças, muitas coisas diferentes quando você está num país estrangeiro, né? Como eu falei, legislação é diferente, as práticas são diferentes, a forma, inclusive, de fazer negócio e fazer RH são muito distintas. Mas Irene, Flávio, Everson e todo mundo que nos escuta, cara, tem uma coisa da essência humana que, assim, é muito rico você ver que, apesar de toda a diferença, existe uma essência do ser humano que permanece, que é transversal, sabe? Então, isso me lembra, né, uma frase do Jung que fala, né, aprenda todas as técnicas, domine todas as práticas, mas ao lidar com outra alma humana, seja uma alma humana. E eu acho que isso é um pouco essa essência do que eu aprendi nesses anos de RH, sabe? E aprendi também lidando, convivendo com pessoas tão diferentes daquilo que é a minha realidade, não é a realidade que a gente está acostumado a ver, quando você se desbrava aí pelo mundo, e começa a encontrar essas outras almas humanas, no meio de tanta diferença, você encontra muita similaridade. E eu acho que te traz muita humildade, sabe, para um lugar de aprendizado contínuo. E eu acho que essas experiências internacionais me marcaram muito por isso. Então, eu destacaria que na minha trajetória, e foram desde histórias assim muito hilárias, outras bem difíceis, mas aprendizados assim significativos como profissional e que sem dúvida me fizeram uma pessoa melhor. Ótimo. Ô, Flávio, antes de você responder, Tá? o Bernardo, você mencionou um livro, ele queria saber qual era o nome do livro. Tá. Você falou que deu, Eu tenho tá? aqui, ó, esse aqui, ó. Ele tá em inglês, tá? Uhum. Esse aqui, ó. From Strength to Strength. Dá para ver, mais ou menos? From Strength To to Strength. Strength. Se É. você botar mais para. Aí, pronto. Aí consegue ver melhor isso. Esse From livro aqui. Strength to Strength. Hum. É esse aqui. Bom, Ó, respondendo a pergunta, Irene, olha, primeiro eu concordo com a Simone totalmente, assim, né? Assim, você precisa, por mais que a cultura, o jeito, tem suas particularidades, tem que ser respeitadas, né? Eu acho que tem tudo isso. Mas atrás de tudo aquilo tem um ser humano, e eu acho que a história de humanidade, ainda mais na área que a gente atua, né? De entender quem é a pessoa que está por lá, por detrás de qualquer posição, de qualquer cargo, seja ele qual for. Tem suas ansiedades, tem seus dilemas, né? Tem seus medos, e assim, é isso. Ainda mais na posição que a gente está, então eu assino embaixo o que a Simone falou. Eu queria complementar uma que eu vivi, Irene, para mim é o tema da cultura. Quando saí da Unilever, imagina, 10 anos, né, de Unilever, super aprendizado, uma carreira super bacana, etc., né, uma empresa grande, bem estruturada, isso estou falando no ano de 2000, né, empresa super grande, é líder de mercado, né, cheia de prêmios e tal. E fui para uma Natura, que era uma empresa relativamente pequena na época, né, e aí eu com aquela certa arrogância, acho que eu posso dizer, né, do tipo assim,
estou saindo de uma empresa grande, multinacional, né? Assim, bens de consumo, né? Personal care, quer dizer, assim, eu vou ter muita dificuldade, né? Eu vou chegar lá na Natura e vou nadar, vou navegar bem nessa história. E aí foi um tremendo aprendizado, né? Porque quando eu cheguei lá, eu subestimei a cultura que estava lá inserida, né? E a Natura era uma empresa totalmente diferente da Unilever, né? Em termos de princípios, de pensamento, de crenças, né? E eu cheguei querendo aprovar muita coisa, rápido, né? Falei assim, não, não tem isso, não tem isso, vamos fazer isso, vamos fazer, querendo, né, trazer um monte de projetos. E aí eu fui me esbarrando com várias dificuldades que eu não tinha subestimado, né? Então, acho que o grande aprendizado e a grande lição é assim, calma, entende onde vai, é o longo caminho curto, sabe? Entende onde você está, que empresa é essa, por que que funciona desse jeito, por que que as decisões são tomadas daquele jeito, né? Eu vou contar muito rapidamente só uma passagem, né? A Unilever tinha procedimento, não sei hoje, Para né? tudo, ainda Mas na para tudo. época Ela que é eu trabalhei, conhecida por isso. era Ela é uma empresa conhecida que tinha por isso. procedimento. Então, assim, caso de greve, vai lá, acessa lá, não sei o que, você tinha lá os procedimentos, como você fazer, tá. Eu cheguei na Natura, não tinha nada, nada. Eu tinha muita dificuldade de tomar decisão, porque eu falei, "Ixi, onde eu navego aqui, né? Típico da empresa brasileira, né, É. Flávio? Brasileira. Mas olha como foi. Aí o fundador, que era meu chefe na época, um dos fundadores, ele falou assim: e aí, menino? Ele dava um tapinha assim, ele falou assim: como que você tá indo aí, né? Tá gostando, né? E eu falei para ele, falei, olha, eu tô adorando, mas eu tenho muita dificuldade em tomar decisão aqui. Ele falou, por quê? Aí eu expliquei tudo isso, né? Ele deu uma risadinha assim, né? Ele falou, olha, é muito simples. Quando você tiver qualquer dificuldade em tomar uma decisão aqui na Natura, você pensa o que uma empresa do bem-estar bem faria. Porque era a Natura, bem-estar bem. E aí, por detrás do bem-estar bem, tinha toda uma filosofia, né? Tinha toda uma cultura, tinha toda uma crença que eu desconhecia naquele momento, né? Eu estava aprendendo, estava chegando. E aí foi um tremendo convite para mim, sabe, de entender o que que era isso, o que que significava isso, né? O que está por detrás disso. E depois que eu aprendi, né, levou um tempo, porque aí sim eu fui falar, deixa eu lá, né, voltar para o meu back to the base, entender o que que é isso, entender a crença, entender os motivadores. E depois que eu entendi, aí ficou fácil, como ele mesmo tinha me ensinado, né? Porque daí era entender o que a empresa fazia, entender suas crenças, os valores, né? Eu estou falando da Natura, mas isso vale para qualquer empresa, né, Simone? Cada empresa tem seu jeito, né? O seu jeito de fazer. Então, acho que um erro que eu cometi na época, né, e que eu levo sempre com esse aprendizado é assim, não subestime, né? Não subestime a cultura, você chega com as suas crenças, mas você tem que entender em que ambiente você está inserido para poder tomar as decisões corretas, né? Então, foi um tremendo aprendizado. E eu acho que só um comentário, né, em cima Nós, do que você está falando, Flávio, a cultura é aquele tal negócio invisível, mas que tem uma força estupenda, né? É E às enorme. vezes a gente subestima, né? E às vezes nem só quem está chegando, né, Flávio? Às vezes mesmo quem está ali dentro da companhia, se você não tem as lentes, né, para entender o que que essa cultura traz aí de forma de ser, né, de como é que as coisas funcionam. Eu brinco, né? Você junta duas, três pessoas, tem uma cultura ali. Tem uma dinâmica que se estabelece para esses relacionamentos acontecerem, para as tomadas de decisão acontecerem, onde os valores nós são reforçados e outros são negligenciados, né? Se você não tem as antenas certas, né, para captar esses sinais do ambiente, esse é um ponto de atenção para qualquer carreira, em qualquer, seja você um executivo, seja você um conselheiro, seja você um cara da academia. Enfim, isso está presente em qualquer ambiente de trabalho, até familiar, né? Então, a gente aprende às vezes na marra, né? É isso aí. é verdade, O meu foi assim. Foi incrível. Bom aprendizado que eu levo para a vida. é É. verdade. Porque a cultura, na verdade, ela é a personalidade da organização, né? E então, como personalidade da organização, é muito interessante vocês falarem nisso, porque é, principalmente para quem está entrando, vale para todo mundo, mas para quem está entrando, esse acesso, né, de como é que as coisas funcionam. Quem são os decisores, né, que você vai ter que Uhum. fazer aliança, os principais que você vai ter que. Como é que você tem que se comportar? É fundamental para o seu sucesso. E como a Uhum. cultura é a personalidade da organização, eu vou voltar num ponto que eu acho fundamental. Se conheça.
porque você, em se conhecendo, vai poder entender melhor essa personalidade, que é um conjunto de todas as personalidades da organização. Né? Muito bom. E até antes, né, Irene, assim, tomar uma decisão de fazer uma mudança, como nós estamos falando de carreira, né? Isso. Você tem que fazer essa investigação que você acabou de descrever, pessoal e do outro lado, para ver se é lá que você quer estar, né? Dá match, né? Dá É, match ou não dá esse porque negócio, não né? tem melhor ou pior, certo ou errado. Não tem. Tem o que é melhor para minha crença, para o que eu acredito, né, para o meu momento de vida. Então, eu acho que esta composição é o que vai aumentar muito as chances de sucesso, né, na sua trajetória. Devia ter um app, né, para você entrar e uma organização. Ainda não tem inteligência artificial que resolva isso, não. Acho que isso aqui ó, vivência. Muito bom. Mas eu acho que é um tema assim pouco explorado ainda, né? Essa questão do autoconhecimento, até nos programas de liderança mesmo, né? Como se assim a gente pulasse aquilo que deveria ser o capítulo 1 da história, né? É isso aí. Verdade. Que fica tão mais fácil quando você se conhece, né? E investe esse tempo, né? De fato investigar um pouco, né? Sabe, os teus princípios, os teus valores, o que que te guia, né? Os teus gatilhos, né? Onde você funciona melhor, quais são as tuas fortalezas, onde você tem que cuidar um pouco mais, assim, para até você tomar decisões mais assertivas, né? Se posicionar de uma forma mais assertiva. Eu acho que a gente ainda explora menos, sabe, esse tipo de conteúdo na formação aí dos líderes, dos profissionais, do que talvez a gente pudesse fazer, sabe? Eu acho que é um ponto de 100% de acordo. atenção, pegando Aí o eu vou. gancho aí. Isso, mas é bom que eu vou pegar esse gancho e vou. Porque hoje a gente fala que está. Lógico, o mercado está mudando, os negócios estão mudando, está todo mundo vivendo uma incerteza única na história, e se fala muito dessa mudança do perfil, né, da liderança. Então, eu queria ouvir de vocês, né, Simone está dentro da organização, mas você também está no comitê de pessoas de duas organizações. O que hoje está se buscando, e todo mundo pergunta, quando você está contratando um líder em termos de soft skills? Quer começar, Flávio? Vai lá, pode ir depois. Eu acho que, assim, primeiro, né, e é curioso você falar isso, né? Hoje eu participei de um summit de energia voltado aí especificamente para o setor elétrico, que é, obviamente, um setor muito técnico, né? Onde o conhecimento técnico tem que ser uma É uma base, né? exigência, né? Né? É. Mas foi tão curioso ouvir tantos engenheiros subindo ao palco e falando dos tais soft skills, sabe? Então, eu acho que, assim, se tem um legado aí que talvez a pandemia tenha nos deixado, eu acho que são um pouco dessas reflexões, assim, né, de que competências você tem que trazer para o jogo, além do seu conhecimento técnico, sabe? Porque muitas dessas coisas que a gente estava falando aqui passam exatamente por esses soft skills, né? Leitura de cenário, né? Colaboração, como é que você estabelece alianças, como é que você toma decisão, como é que você se comunica, o seu autoconhecimento, isso tudo mora num campo talvez muito pouco explorado alguns anos atrás, né? Onde a liderança se baseava muito nos seus conhecimentos técnicos, mas talvez negligenciasse um pouco, deixasse para um segundo plano essas questões mais dos chamados soft skills, que vem tomando a pauta, né, Irene? É, então, eu acho difícil, assim, eleger um ranking, sabe, de um ou outro. Acho que é um conjunto, talvez sabe, um set de skills que talvez penda um pouco para um lado, um pouco para o outro, dependendo do momento que o negócio está passando, né? Dependendo enfim, dos objetivos e da estratégia da tua companhia. Você pode ter que praticar mais um músculo do que outro, né? Mas eu acho que tem um balanço, sabe, um equilíbrio aí de soft skills que não dá mais para a gente deixar
sabe, embaixo do tapete, né? Você tem que vir com tudo, né? Você tem que vir para o jogo com todas as habilidades possíveis, porque esse jogo está ficando cada vez mais complexo, né? Seja pela tecnologia, pela velocidade das coisas, pelas múltiplas interações, né, que você vê de empresas, negócios. Então, assim, é um mundo muito mais complexo do que foi no passado, né? E que isso por si só, eu acho que já exige um conjunto de coisas que talvez no passado não fossem tão necessárias, mas que hoje não dá para viver sem. É questão de sobrevivência, né? Então, quando você está numa entrevista, né, buscando esse profissional, é, eu acho que inevitavelmente a gente passa um pouco por esse assessment desses skills, sabe? E os headhunters já falam, né? Você contrata pelo hard skill e você desliga pelo soft skill, né? Contrata pelo currículo e demite pelo soft skill, né? Exatamente. Então, não dá para negligenciar isso, né? Isso está na pauta e quero crer que continue, né? Porque eu acho que isso também nos ajuda a ter uma liderança mais empática, né? Onde o ser humano não seja só um número, uma matrícula ou um EBITDA, um percentual do EBITDA, né? Mas que, obviamente, são focos importantes, né? De entrega de resultado, de gerar valor para o acionista, mas quem realiza isso tudo ainda são as pessoas, né? Então, esse olhar atento para as pessoas que são no limite, né, as que entregam o resultado, eu acho que é o que faz a diferença na liderança de hoje em dia, sabe? Bom, E claro. eu super concordo, né? Porque assim, o currículo, né? Putz, é ótimo, né? Assim, e quando a gente pega um currículo, você fala assim, nossa, achei a pessoa, né? Aí você aquilo que nós estamos falando da identidade da pessoa, do autoconhecimento, né, do alinhamento com aquela cultura naquele momento, daquilo que você precisa. De novo, não tem certo ou errado, melhor ou pior, né? Mas o que que você precisa para aquele momento, né? Mas tem algumas características gerais, né? Assim, é difícil, como a Simone falou, né? É difícil falar que três, quatro, né? Assim, é um conjunto, né? Mas tem algumas assim que eu acho tão importante, né? Hoje o mundo está tão complexo, tá tão difícil de dar uma resposta. Ninguém consegue dar uma resposta agora sozinho. Sozinho, né? Não dá. É. Você precisa de um conjunto de gente pensando junto, pensando alternativas, desenhando cenários. Então, estabilidade, né? De, de de cooperar, de estar junto, de saber compor times, de abrir mão da sua vaidade, né? Trazendo a sua vulnerabilidade e falar assim, eu não sei. E aí eu trago gente que sabe mais que eu para poder compor esse time e a gente poder construir junto uma solução, né? Este jeito de fazer, né? Que tem a ver com humanidade, né? Tem a ver com mas com uma clareza muito, assim, sabe? Assim, é para lá que, assim, a gente falou de autoconhecimento, né? Assim, mas aquela clareza que precisa assim, eu tenho conexão com esse propósito, com esse projeto que a gente está construindo junto, né? Eu tenho essa vontade de fazer, porque daí vai correr atrás, vai aprender, vai achar gente, né? Vai dar um jeito de resolver o problema, né? Então isso para mim é muito mais válido, porque o que eu sei hoje, outro dia eu vi alguém falando assim, né? A gente está vivendo a pior tecnologia do mundo, né? Eu falei, meu Deus, a pior, né? E alguém falou assim, é a pior, porque amanhã já tem uma nova, né? Eu falei, nossa, é isso mesmo, né? Então não adianta, eu estou especialista hoje, amanhã eu já não sei nada. Então, assim, você tem que ter essa capacidade, essa resiliência, né? De reconhecer que não sabe e continuar aprendendo, né? Então, eu acho que esta capacidade, para mim, ela é muito importante nos dias atuais, né? Eu sempre estou... Gente que está com essa inquietude positiva, né? De Uhum. querer aprender, de querer fazer, de querer contribuir, de querer deixar um impacto, né? De querer deixar um legado. Acho que isso para mim é super importante. A Simone falou, e de uma certa maneira você também tocou, assim, essa necessidade hoje de você ter equipes colaborativas. Então, a minha provocação é como é que eu, por mais colaborativo que eu seja, como é que eu crio esse ambiente no momento em que, quando eu sou medido, né, por objetivos, eu não, eu tenho que começar a repensar a maneira como que eu vou remunerar e medir as pessoas, porque senão eu fico numa coisa, uma dicotomia horrorosa, né? Eu tenho que ser colaborativa, eu não dou resultado, mas por outro lado eu sou medida, eu tenho que eu só a minha área tem que dar tal resultado. Como é que vocês estão repensando? Vocês veem esse dilema?
Olha, Irene, eu acho que é uma excelente reflexão que você traz, né? Eu penso assim, eu acho que esses mecanismos, né, de gestão de pessoas, né, você falou um pouco de remuneração, mesmo quando você vai fazer uma avaliação de desempenho, eu acho que essas coisas têm que se conversar, sabe? Elas, né, não dá para você ter um sistema de avaliação que vá para um lado, uma remuneração que vá para o outro, né? O teu código de conduta ou de cultura vai para outra direção. Se essas coisas não se conversarem, não tiverem uma harmonia entre si, fica difícil até de você dar clareza para as pessoas. Bom, mas afinal, o que que é requerido aqui nessa empresa, né? Eu tenho que para onde que eu vou, né? Então, acho que esse é o desenho, e a preocupação de quando a gente desenha e pensa nessas soluções, né, de gestão de pessoas, é, de que você, primeiro, acho que a gente tem que ter cuidado de não fazer as coisas estanques, assim, sabe? É, mas ter esse olhar do todo, né? O que que faz sentido, né, a partir da estratégia da empresa, o que que esse negócio está pretendendo entregar, que missão é essa que essa empresa tem para fazer neste mercado em que ela atua, né? E aí você define a tua estratégia, da tua estratégia você desdobra isso para uma estratégia de pessoas que seja coerente, tanto para cima com a estratégia de negócio, como também entre esses elementos, né, que compõem essa gestão de pessoas, assim, sabe? Porque uma coisa é certa, né? A gente pode falar um monte de coisas, mas se isso não tiver refletido em como as coisas acontecem na prática, não funciona, né? E eu não estou dizendo isso para minimizar o tema e dizer que é fácil, tá? Porque às vezes com todo o cuidado, né, e com todo o planejamento e com toda a visão estratégica, às vezes a gente pega dicotomias, né, em práticas da organização que você precisa continuamente estar reavaliando, né? Bom, mas isso está entregando, né, aquilo que a gente precisa ou a gente precisa fazer adaptações, né? Sei lá, um sistema de remuneração que funcionou muito numa estratégia antiga, será que ele está fazendo sentido, né, Adequado. para essa direção que a gente quer ir? Ou ele precisa ser revisado, né? Então, eu acho que da mesma forma que a gente muitas vezes, né, atualiza a estratégia do negócio, porque muda o cenário, porque muda o contexto, eu acho que esse é um cuidado, especialmente aí para as áreas, né, de recursos humanos, de pessoas, de talento, da gente garantir essa consistência e essa coerência, sabe, entre essas práticas. É um pouco como eu vejo. Assim. Só vou complementar, né? Na natureza a gente fala, inclui e transcende, né? Então, assim, eu vou pegar É o que a Silvana verdade. falou, só vou dar só vou pôr uma pitada. Eu acho que um dos grandes papéis do RH, que eu acho que às vezes a gente subestima, é esse papel que a Simone acabou de descrever, que é de design, né? De arquiteto, é quase um arquiteto, assim, né? Ele precisa preparar a empresa, né? Deixar ela mais ou menos azeitada, assim, organizada, né? Para que as coisas, para aumentar as chances de sucesso do negócio. Esse é o nosso papel, né? Então, em termos de pessoas, em termos de comportamentos, em termos de sistemas, né? Então, se você fala assim, olha, a empresa está fragmentada, agora a gente precisa todo mundo para o todo, a gente precisa ir junto na mesma bola, a gente precisa de cooperação, e você mantém um sistema de remuneração que é meritocrático individual, não vai funcionar. Não vai funcionar, tem que mudar, né? Ou muda o discurso e muda a ambição, ou muda o sistema de remuneração, né? Estou dando esse exemplo porque a Simone pegou esse exemplo. Mas tem N outros. Aí você tem que ir mapeando todos os símbolos, sistemas que a empresa tem e falando assim, ó, isso aqui precisa mudar, isso aqui precisa mudar, isso aqui precisa mudar. Aí você faz o mapa e vai gerindo e vai mudando isso, né? E criando contextos para que as coisas comecem a mudar, né? Então você vai criando contextos, criando cenários, criando ambiente, né? Deixando o espaço livre para as pessoas poderem avançar, né? Criando o espaço para as pessoas poderem entregar o que precisa ser entregue da melhor forma possível nas composições que forem mais adequadas, né? Sem ser tão rígido, é aquilo que nós falamos. Não dá para ser hierárquico, sequencial, podcast no mundo que ele vive em rede, né, com sistemas Uhum. complexos que são super difíceis de dar resposta. Então você precisa ir quebrando essas lógicas organizacionais para você conseguir aumentar a sua chance de sucesso, né? E esse design é muito complexo, né? Muito difícil. E eu acho que é papel do RH junto com o time e fazendo os ajustes necessários para aumentar essas chances de sucesso, né? Então,
Só Uhum. complementando, acho que é um dos grandes papéis que a gente tem nas organizações. Eu, ouvindo vocês, eu sempre achei que RH era crítico, era super necessário, mas eu vejo hoje, né, nesse momento atual, em que nós estamos numa transição mais acelerada, porque transição sempre estivemos, né? Mas agora estamos numa transição mais acelerada, que o RH nunca, quando ele se posicionar desta forma que vocês colocaram, ele vai ser mais do que necessário, mais estratégico ainda do que foi no passado, porque agora se necessita de um RH super estratégico para poder mover a organização para esse cenário mais, eu diria, mais desafiador, mas também com Uhum. bastante oportunidade. Vocês concordam? 100%. Não tenho nem o que Ótimo. acrescentar, assim, Mas, RH uhum. estratégico, a gente ouve falar muito disso, né? Precisa É, ocupar o pois é, espaço, tá? pois é. Mas é isso, né? É isso que nós estamos falando. Se ele não interfere, não intervém de uma maneira intencional, Uhum. né? De maneira intencional. Você tem que saber para que lado você está indo, de que forma você precisa fazer. Não é fazer, agora eu mudo isso, agora eu mudo aquilo. Não, tem uma É. intenção, tem um jeito. Você muda o jeito da empresa funcionar para poder dar espaço. Então, isso para mim é você atuar de uma maneira inteligente na estratégia da empresa para fazer ela aumentar a qualidade de execução, né? É. Perfeito, Flávio. Eu acho que assim, é igual a liderança, né? Todo mundo sempre falou de liderança, liderança é importante, mas hoje, se não tivermos uma liderança forte, provavelmente os negócios não vão prosperar do jeito que deveriam prosperar. Da mesma maneira do RH. Você falou do Uhum. RH estratégico, tem que ser estratégico, mas agora chegou a hora do Pra vamos ver, valer. né? É isso. É. Desculpe, eu acho que eu te cortei, Simone. Não, enquanto você falava, né, eu estava pensando aqui que eu acho que hoje um grande desafio que a gente tem, as empresas de uma maneira geral, eu acho que é manter essa chama do engajamento, sabe? Porque a gente vive num mundo acelerado, né, pessoal? Outro dia a gente estava falando, né? A gente não ouve um vídeo mais, uma mensagem de WhatsApp na velocidade normal. Você bota ali, tchuf, duas É, vezes, né? E vai, entendeu? Então, assim, são tantos estímulos, né, ao mesmo tempo, você é tão requisitado por tanta coisa que eu acho assim, você manter, e isso eu acho que vem numa escalada, né, nos últimos anos, assim, crescente. Então, assim, como é que você responde de uma maneira diferente a esse contexto que é diferente? A gente falava um pouco aqui antes da live começar, né? A coisa da saúde mental, né? Hoje é uma preocupação real das companhias de se manter e se preservar um ambiente saudável de trabalho. Né? Eu não gosto muito dessas coisas pendulares, tudo agora, né, é burnout, tudo agora é saúde mental. Não, mas assim, são temas que existem. É porque antes não se falava, né? Se o cara tem um ataque fulminante do coração, todo mundo vê, todo mundo sabe. Mas existe essas doenças silenciosas que sempre aconteceram, sempre existiram. Agora a gente está colocando mais luz, né? Acho que também depois da pandemia isso veio mais para cima da mesa, né? Porque antes eu acho que ficava embaixo da mesa. Então eu acho que existe uma preocupação correta e eu acho que tem que ser legítima das empresas e da liderança e de cada um como pessoa e como profissional é, de contribuir para um ambiente saudável de trabalho, porque eu acho que é impossível a gente pensar num mundo próspero, num negócio próspero, numa sociedade próspera, sem você ter ambientes saudáveis, né? E isso eu acho que é um retrato um pouco dessa complexidade que a gente falava. E se a gente não tiver consciente disso, a gente não vai agir intencionalmente, como o Flávio comentava, sabe? Você vai meio que, né, aos vai na onda. borbotões, assim, né, fazendo as coisas, né? E eu acho que não é a melhor forma, né? Então, eu acho que estar consciente dessas mudanças, do contexto, do mundo que a gente vive, né, do mundo dos negócios, o que se passa na sociedade, o que que a tecnologia está trazendo, né, de desafio, o que que o encontro de diferentes gerações debaixo de um mesmo teto está trazendo para a mesa do trabalho, eu acho que são temas muito relevantes, né,
para essa nova liderança e para esse RH que tem que pensar em novas soluções para esses dilemas que a gente vive hoje em dia. Não dá mais para usar as fórmulas que funcionaram no passado, porque elas não vão se encaixar no que a gente vive hoje e sei lá, né, o que que vem pela frente, né? Essa é a beleza, vou botar entre aspas, é a beleza desse momento atual, né? Que Com é certeza. essa coisa, eu não, realmente não tenho noção de nada, né? De como o mundo vai se rearranjar, como é que os negócios vão progredir. A E gente as sabe próprias carreiras, né, Irene? as próprias carreiras que vão mudar. N possibilidades completamente diferentes, né? No passado, assim, a gente entrava como estagiário, queria se aposentar na mesma empresa. Hoje em dia são tantas possibilidades diferentes, né? Outro dia, só para contar uma história curta, um colega da empresa lá, né, um executivo da empresa, recebeu uma mensagem da filha dele, e ela perguntava: Papai, você é CLT? E ele falou, sim, filha, por quê? Ela, nossa, três pontinhos. Então, assim, sabe, né? São muitas perspectivas diferentes, né? Um mundo que vive numa transição, uma mudança constante, cada vez mais veloz, como você comentava. Então, novos desafios. É um grande desafio. Eu falei para vocês que passava bastante rápido, né? Já estamos chegando ao final. E eu queria deixar esses minutinhos para vocês darem um conselho, que pode ser até das carreiras internacionais que todos dois tiveram, né? Para quem está pensando nisso, ou para quem está mudando de carreira. Eu queria que vocês passassem uma mensagem para as pessoas. Ai, meu Deus, essas mensagens finais são sempre, né, difíceis, né? A gente quer Então, falar um monte de coisa. pode falar, não tem problema. Eu acho, assim, acho que quando a gente pensa em carreira, eu acho que ajuda a pensar naquilo que vai ao encontro das tuas expectativas, sabe? Nem sempre a gente também tem essa clareza toda, né? Às vezes a gente começa numa trilha e vai descobrindo isso aí ao longo do tempo. Pode ajudar a pensar aquilo que não te agrada, né? Aquilo que eventualmente não vai potencializar, sabe? O que você tem de melhor para entregar. Mas eu quero talvez reforçar um ponto aí que o Flávio trouxe na conversa, que é essa questão do aprendizado, sabe? É, o aprendizado, eu acho que é um guia de carreira, sabe? De você se colocar nessa posição de aprendiz constantemente e você ter essa sensação de onde quer que você esteja, independente de cargo, título, empresa ou que tipo de atividade você faça, que você tenha esse senso do aprendizado, né? Dizem que uma frase do Leonardo da Vinci, ele teria dito que o aprendizado é a única coisa de que a mente humana nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. E eu acho que é um pouco isso, sabe? Quando eu penso em carreira, eu acho que é isso, é um caminho de aprendizado, é um caminho de realização, nem sempre fácil, né? Com altos e baixos, e faz parte, a vida é assim, mas eu acho que esse senso aí de realização, né, e de estar coerente com aquilo que você se propõe a fazer, eu acho que pode ser um grande guia. Muito bom. Bom, sei lá, ó, eu acho assim, carreira é bússola, né? Eu acho assim, você tem que ter um. É difícil ter um Waze. Você vai assim, eu vou fazer isso, vou fazer 2 anos isso, 3 anos isso, vai entrar direito, isso, aquilo. Não. É bússola, né? Você tem que ter um norte. É para cá que eu vou, é aqui que eu vou colocar minha energia, e aí vai ajustando, né? No caminho, conforme as coisas vão acontecendo. O meu guia, o meu norte, eram três coisas que eu aprendi na Natura e que eu levo para minha vida, né? São três P's que a gente sempre usava lá como uma proposta de valor. Era o P do propósito. Então, qual é o meu propósito? O que que eu quero deixar? Qual é o meu legado? Né? Qual é o impacto? Né? O que que eu quero deixar? Esse sempre é uma coisa que foi me guiando, né? Assim, então, isso era um pouco do meu norte dessa bússola. O segundo P é de pertencimento.
a gente tem que se sentir parte de algo, né? Tem uma comunidade, né? Qual é a tribo que eu quero fazer parte? Com quem que eu quero fazer esse propósito? Então tem um jeito, né, de fazer. Então esse pertencimento, você se sentir parte, isso dá muita coragem, né? Muita força para você fazer aquilo que você acredita. Então você nunca vai sozinho, né? Então esse pertencimento eu acho que era um P muito importante, que ele sempre buscava fazer parte disso. E o terceiro P é de prosperidade. Eu acho que a prosperidade tem a ver com muito o que nós falamos aqui hoje, né? A Simone citou muito também, que tem a ver com, obviamente, quero crescer, quero ganhar mais, né? Quero ser desafiado, mas também tem aquela prosperidade do aprendizado, do desafio, de eu sair melhor do que eu entrei, né? Assim, de que eu faço assim, ó, eu tô melhor, né? Depois dessa conversa eu tô melhor, né? Então, tem prosperidade nessa conversa, né? Então isso já me deixa muito feliz, né? Faz parte desse legado. Então acho que esse é um pouco do norte da minha bússola, né? Onde eu fui sempre buscando encontrar caminhos por aí, né? E aí você tem que ser é, é, dono disso, né? É você que tem que tomar as decisões. Se isso tá, ele não é perfeito, tem hora que tem um que está mais desconectado do outro, você vai ajustando, né? Na jornada, faz parte, é uma jornada, né? Acho que esse, sem ansiedade, né? Vai ajustando, mas que tem que ter consciência, eu só acho que esse é o principal ponto. É isso, Irene, é assim Olha, que eu guiei um pouco a minha história até aqui. que beleza. Adorei o nosso papo. E eu acho que, como conclusão do que vocês falaram, se eu pudesse só para terminar, é que qualquer decisão que você tome de carreira, você tem que tomar a partir dessa essência que é você, essa Uhum, essência interior, né? E para isso, vamos voltar ao autoconhecimento. uhum, Então, é, tudo que você fizer tem que partir desse interior para fazer sentido com tudo isso que vocês falaram. Eu adorei o nosso papo, acho que a gente podia ficar aqui até muito mais tempo, né? uhum. Não fizemos nem todas as perguntas, porque não era a intenção, era só ter um guia. Eu quero agradecer muito, tanto ao Flávio quanto à Simone, e principalmente agradecer quem estava aqui, né? que, que nos assistiu, e depois poderão repetir dentro do nosso canal, né, do YouTube, né? E aqui já há uma Maria Eugênia dizendo que está de parabéns. Maria estava aqui nos assistindo, muito bom. Gente, um beijo a todos, muito boa noite, e a gente se vê no próximo SEO Series, mês que vem. Valeu. Tchau, obrigada a Obrigado, gente. vocês mais uma Obrigada, um vez. Até Tchau, mais. beijo. tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau.